Olá, crianças, tudo bem com vocês? Joia! Nossa aula de língua portuguesa de hoje, nós vamos estudar denotação e conotação, o que isso significa em nossa língua portuguesa. Apesar que vocês já devem vocês devem se lembrar que nós já vimos sobre o quê? Sentido figurado e sentido literal da palavra, da frase, não é mesmo? Bom, denotação e conotação é isso daí. Mas antes, vamos corrigir as atividades da aula anterior que a professora deixou para vocês da página 92, exercícios 1, 2, 3 e 4, lá sobre o estudo do poema visual, sobre o poema Chá. Vamos lá. Quem são os autores do poema, então? Olha aqui. Sérgio Caparelli e Ana Cláudia Gruzinski. Sobre o poema que você leu, é correto afirmar o quê? Tem duas estrofes, os versos formam um desenho. Olha só, então, aí. Tem duas estrofes e os versos formam um desenho. 3. No módulo 26, estudamos a linguagem verbal e não verbal. Que tipos de linguagens os autores utilizaram nesse poema? Eles utilizaram as duas, crianças, linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal, ela está onde? Na fumaça saindo da onde, crianças? Da xícara, não é mesmo? A xícara, o desenho da xícara, linguagem não verbal. A hora que a gente olha a xícara e vê os versos no formato de fumaça, a gente já identifica tudo, não é mesmo? Já até associa com o nome do poema, chá, não é? O que diferencia esse poema dos poemas tradicionais? Bom, as estrofes desse poema não são como as estrofes dos poemas mais tradicionais. Seus versos formam um desenho, não é mesmo, crianças? Joia! Então vamos lá agora para a página 94, de olho na língua, denotação e conotação. Mas afinal de contas, o que é denotação? O que é uma palavra que está no sentido denotativo e outra palavra que está no sentido conotativo? Olha só aqui. É muito comum os escritores usarem linguagem figurada para transmitir uma mensagem, ou seja, crianças, eles usam uma palavra que não é bem aquele sentido, é o que quer dizer. Nós já estudamos isso. Lembra da menininha lá que ela estava em cima do muro, não sabia se ia viajar ou se ia comprar lá uma TV? Ou seja, ela estava em cima do muro. Você ficar em cima do muro é no sentido literal, no sentido real aí, né? Mas quando a gente fala que alguém ficou em cima do muro, significa que ela ficou indecisa. Não é se ia comprar a TV, se ia viajar, o que ela ia fazer. Enquanto uma pessoa fica em cima do muro, ela ficou indecisa. Nós estudamos bastante sobre isso. Estão lembrados lá? Ah, então tá joia. Aí, crianças, olha lá, ó. Aqui, então. Aqui, continuando. Quando usamos uma palavra no seu sentido literal, empregamos o sentido denotativo. Olha só. Quando usamos uma palavra no sentido figurado, ou seja, quando atribuímos a ela um significado diferente do real, empregamos o sentido conotativo, certo? Quando eu falo assim, ó, o menino subiu no muro, o menino está em cima do muro para pegar a pipa, para pegar sua pipa. Ou seja, o menino está em cima do muro para pegar a sua pipa. Olha só, crianças, é o que isso daí? É o sentido que literal da palavra, qual o menino subiu realmente em cima do muro, está pegando lá da árvore a pipa dele, não é? Isso daí, então, olha só, é o sentido literal, é o sentido denotativo, crianças, é o sentido denotativo aí. Agora, quando nós vamos falar de sentido figurado, ela estava em cima do muro, não sabia se comprava TV ou se comprava bicicleta. Ela estava em cima do muro olhando para a TV, para a bicicleta? Não, ela estava indecisa, ela não sabia se ela comprava TV ou se comprava bicicleta. Ou seja, quando eu falo ela estava em cima do muro em relação à bicicleta e à TV, é no sentido figurado,
certo, crianças? Olha só, é diferente da realidade. Então, quando eu falo que ela estava em cima do muro, que eu quero dizer algo, não é? É no sentido conotativo. Vamos lá, então, aqui. Denotação e conotação. Leia os versos do poema Visual Chá. Deixe a infusão, o tempo necessário, até que os nossos aromas e os nossos sabores se misturem. Nós, pessoas, temos aromas e sabores? Explique. Nós temos aromas e sabores, crianças? Não, não é mesmo? Em geral, quem tem aromas e sabores é quem, crianças? Os alimentos, não é mesmo? É possível dizer que as pessoas têm aromas por causa do cheiro que nós exalamos, não é mesmo? Fica aí, sem passar antitranspirante, corre, 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 corre. A gente vai exalar aí um cheiro não muito agradável. Então, a gente até tem um certo aroma pelo cheiro que a gente exala. Se você sempre usa sempre aquele perfume, aquele mesmo perfume durante meses e anos, as pessoas até identificam quando você chega pelo seu aroma, na verdade, pelo cheiro do seu perfume. Mas, em geral, quem tem aromas e sabores são os alimentos. Aí vocês vão colocar aí a resposta aí na letrinha A, ok? Na B, em sua opinião, por que os autores utilizaram os versos destacados no poema? Por quê, crianças? Olha só, eles utilizaram um jogo de palavras aí. Assim como um chá, a mistura demora um tempo para acontecer. Você não tem que deixar o saquinho lá, você não fica fazendo assim com o saquinho, não é para misturar logo porque você quer beber. Então, do mesmo jeito que a mistura do chá demora um tempo para acontecer, nos relacionamentos entre as pessoas também é necessário um tempo para haver confiança e envolvimento. Seja aí na parte amorosa, seja na parte de amizade, não é mesmo? Quando você conhece essa pessoa há muitos anos, muitos anos, ela acaba se tornando sua amiga, aquela pessoa que você sempre conversa, que você conta tudo. Mas isso não acontece da noite para o dia, não é? Isso vai acontecendo aos poucos, esse envolvimento de amizade aí, certo? E aí, diante disso que a professora falou, vocês vão construir a resposta aí da letrinha B. Lembrando também que na próxima aula a professora vai corrigir todas essas atividades de treino que a professora está deixando para vocês, ok? Exercício 2. Leia as frases abaixo. Vou dar um gelo nele. Na primeira. Na segunda. Vou dar um gelo para ele colocar no suco. Em qual das frases a palavra gelo foi utilizada no sentido conotativo, no sentido figurado? E aí, criança, em qual das frases? Na primeira, ou na frase 1 ou na frase 2? Vocês vão colocar aqui, no sentido figurado, aquilo que a gente está querendo dizer algo. De acordo com a sua resposta ao item anterior, qual é o significado da palavra gelo no contexto em que ela foi empregada? Se vocês escolherem a frase 1, qual é o significado da palavra gelo aqui na frase 1? Se vocês escolherem a frase 2, qual é o significado da palavra gelo? Gelo, vocês vão colocar aqui, ok? Vamos lá para a página 95, o poema A Morte Bate à Porta, de Sérgio Caparelli. Olha só, crianças, a morte bate à porta. A morte chegou à cidade, e na cidade tinha uma rua, e na rua tinha uma casa, e na casa tinha um quarto, e no quarto tinha um armário, e no armário tinha uma gaveta, e na gaveta tinha uma caixa, e na caixa tinha uma bolsa, e na bolsa tinha um retrato, e no retrato você, que iluminava o retrato, que iluminava a bolsa, que iluminava a caixa, que iluminava a gaveta, que iluminava o armário, que iluminava o quarto, que iluminava a casa, que iluminava a rua. E com tamanha claridade, a morte fugiu da cidade. Olha que bonito, não é mesmo, crianças? Então, aqui, continuando com as nossas atividades. Qual é o título do poema? Vocês já sabem identificar aí o título. Qual que é o título aí do poema? Vocês vão colocar lá, na B.
No título do poema, a palavra morte foi empregada no sentido denotativo ou foi empregada no sentido conotativo? Justifique. Crianças, a palavra morte, ela foi empregada no sentido figurado, ou seja, no sentido conotativo. Tem como a morte, chega aí, a gente vê no desenho, tem também lá no gibi, né, a Dona Morte, ela bater na porta, oi, vim te buscar. Isso, crianças, são histórias em quadrinhos, são em filmes de ficção. Então, aí, a palavra morte, ela foi empregada no sentido conotativo, no sentido figurado, não é mesmo, crianças? Por quê? Porque, crianças, a morte não é uma pessoa, como a professora falou. Ela não poderia ir batendo de porta em porta, sentar, tomar um cafezinho antes, como a gente vê, não é? Nos desenhos aí, nos filmes aí. 4. Leia lá na página 96. Leia as frases a seguir e observe as expressões destacadas. Elas foram utilizadas no sentido conotativo. Depois, procure no caça-palavras o significado de cada palavra e escreva nas lacunas abaixo. Olha só. Esse menino vive com a cabeça na lua. Quando a gente fala que alguém vive com a cabeça na lua, o que ele vive? Distraindo, não é? Vocês vão colocar aqui, distraído. Ela chegou aqui com o coração na mão. Ela chegou como, crianças? Desesperada. Vocês vão colocar aqui, desesperada. A menina é uma gata. A menina é o quê? Bonita, não é? Precisa ganhar o pão de cada dia trabalhando muito. Precisa ganhar o quê? O sustento. Então, ficou distraído, desesperada, bonita e sustento. Após vocês colocarem as respostas aqui, vocês vão procurar aqui essas 4 respostas aqui no caça-palavras, certo? Na página 97, crianças, olha só. 5. Relacione as frases de acordo com o sentido empregado. 1 para denotação e 2 para conotação. 1, crianças, denotação, vocês vão empregar para o quê? Para o sentido literal da palavra. E 2 para o sentido figurado. Olha só, vamos lá então. Quebrei sem querer a cadeira que estava na sala. A cadeira é real, você quebrou sem querer. No sentido literal, é 1 aqui, certo? Tomei um chá de cadeira no consultório. Quando a gente fala que tomou um chá de cadeira, o que aconteceu? Esperou durante muito tempo. Tem como ferver a cadeira num caldeirão, depois pegar aquela água e beber? Não, é no sentido figurado. Então, no sentido de conotação, número 2. E assim por diante, vocês vão fazendo essas frases aí, certo? No exercício 6, utilize as palavras do quadro abaixo para formar umas frases com sentido denotativo e conotativo. Olha só, chave, pé, coração, cabeça, bateria, bota. Por exemplo, ele bateu com as botas. O que significa, crianças? Ele bateu com as botas. É no sentido denotativo ou é no sentido de conotativo? É no sentido conotativo, no sentido figurado. Significa que ele morreu. A gente fala que ele bateu com as botas, não é? Eu, de vez em quando, eu falo muito, crianças, minha bateria está acabando. Minha bateria está acabando. Eu tenho bateria, nós seres humanos? Não. O que significa que a minha bateria está acabando? Significa que eu estou ficando cansada. Outra frase também no sentido aí conotativo, não é mesmo? Agora, quando eu falo a bateria do carro acabou. E aí? É no sentido de denotativo. Realmente, o carro usa bateria. E quando acaba, precisa comprar, precisa trocar. O carro nem liga, não é mesmo? Olha só então. Então, vocês estão percebendo? Aí fala assim, eu comprei uma bota na promoção. Bom, uma bota na promoção no sentido literal, no sentido real, não é? Então, aqui, essas 2 frases, a bateria do carro acabou, comprei uma bota na promoção, é no sentido de denotação, não é mesmo, crianças? É no sentido de denotação, é no sentido real, literal, que existe mesmo. Agora, ele bateu com as botas e a minha bateria está acabando, é no sentido conotativo figurado. Então, aqui a professora deu aí 2 exemplos para vocês,
vocês vão formar frases aí com essas palavras aqui no exercício 6. Criançada linda, nossa aula vai ficando por aqui. Na próxima aula, a professora vai corrigir todas essas atividades aí e nós vamos lá de olho na ortografia com uma revisão sobre ouve com H e ouve sem H. Força na peruca, na próxima aula tem correção. Até mais.